dia, sejam bem-vindos. Como é bom ter vocês aqui. E aí, vocês estão animados para esse encontro? Me contem aí nos comentários para eu saber quão animados vocês estão. Contem também de onde vocês são, porque aqui a gente consegue atingir o Brasil inteiro e às vezes fora, né? Então me conta de que estado você tá. Coloca aí no chat para eu entender para onde que eu tô falando. Vamos lá, gente. A gente vai ter, em média, 1 hora de conteúdo. Então, eu quero saber se vocês estão bem animados para esse momento. Também quero saber se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Me deem um feedback. Se o áudio tá bom, me contem. Ó, Mato Grosso do Sul, que legal. São Paulo, Salvador, Bahia, Santa Catarina, Santo André. Ah, tem os nomezinhos aqui, ó, que eu conheço. A Thaís, o Elton, a Yane, a Bianca. Legal, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Felipe, de São Paulo, Eric do Rio. Aí a Mônica do Rio. Legal. Eu pensei que ia estar cheio de Rio de Janeiro aqui, mas pelo visto, eu estou em vários lugares. Eu sou do Rio de Janeiro. Muito bom. Bom, então vamos lá? Vamos começar o nosso momento? Gente, é minha primeira vez por aqui. Tenham paciência comigo. Qualquer coisa escrevam no chat que eu vou estar de olho. Ah, Ana Lúcia, mãe da nutricionista do Merak, que legal, seja bem-vinda. A Lia de Salvador. Vamos lá, sem mais delongas. Vamos lá para o nosso momentinho. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso encontro sobre a estrutura das sessões em TCC. E eu quero começar falando, compartilhando com vocês o que a gente vai encontrar nesse tempo de aula. A ideia é que dure 1 hora, tá? Então já reserva esse tempo para mim. Não saiam daí. No final eu vou tirar todas as dúvidas, tá? A ideia é que a gente comece com dicas para que esse momento seja bom para todo mundo. Eu vou trazer brevemente para vocês também a estrutura de Judith Beck, recomendada por ela, tá? Vou trazer breve porque é o tipo de conteúdo que vocês encontram em livros. E eu não quero que vocês estejam aqui comigo para lermos juntos. A ideia é que vocês aprendam o que vocês não vão encontrar em livro nenhum por aí, tá? Que no caso é a estrutura da minha primeira sessão e a estrutura das minhas sessões seguintes. Ou seja, tudo que eu aprendi aí nos meus últimos 5 anos de prática clínica, de supervisão, a ideia é que vocês absorvam o que eu aprendi na prática, na experiência mesmo, tá? Depois a gente vai ter um momento breve de troca. Vou deixar sugestões de leitura. Trago uma frase reflexiva que é um clichê de todos os encontros que eu faço com vocês. Eu sempre trago uma frase que faz sentido com o conteúdo. Vou dar uma sugestão incrível para vocês ampliarem o conhecimento. E a gente fecha aí o fico, o tempo que vocês quiserem para tirar dúvidas, porque a ideia é que ninguém saia daqui com dúvidas, tá? Então fiquem até o final, porque essa super dica tá muito boa e eu não quero que ninguém saia com dúvidas daqui, tá bom? Vamos lá. As dicas valiosas para que esse momento seja bom para todo mundo. A ideia é que vocês abram o coração para aprender. Eu aprendi isso com
uma supervisora, nunca mais eu esqueci, então eu replico. Abra o coração para aprender, o que você aprende com amor, você vai aplicar com amor, você vai ensinar para um colega psi com amor também. Então, abra o coração. A segunda é que esteja presente. Eu sei que celular notifica, a gente está de cara para uma tela, isso pode ser super cansativo, mas eu quero vocês aqui comigo, presentes, porque é assim que a gente vai conseguir internalizar o conteúdo, tá? A terceira dica é que todas as dúvidas são importantes. O chat está aí, mandem as dúvidas, eu vou lendo tudo com calma e todas as perguntas relevantes também já estão sendo lidas e separadinhas para que eu possa responder no final, tá? E por último, prestem atenção aos termos técnicos. Por quê? Porque são esses termos que tornam a gente profissionais. Estejam atentos a novos termos, anotem. Estão aí com o caderninho de vocês? Ou com Word, notas, alguma coisa assim? Anotem. Por quê? Não dá para a gente confiar na nossa memória, né, gente? Não dá. A gente está aprendendo, a gente está conhecendo novos conteúdos, então anote para revisar depois. Combinado? Essas dicas fazem sentido para vocês? Se sim, se está todo mundo com o coração aberto, aperta aí no coraçãozinho. Aperta bastante aí no coraçãozinho, até para esse conteúdo aparecer para mais psis. Podem compartilhar, podem me marcar no Instagram, que eu vou amar depois compartilhar no meu perfil esse momento de vocês. Tá bom? Deixa eu ver aqui se está tudo pronto para a gente começar. Ah, temos gente do interior de São Paulo. Cadê os corações? Tá todo mundo com o coração aberto para aprender comigo? Ah, que maravilha. Legal. Então vamos lá. Essa é a parte que eu vou falar brevemente, porque vocês encontram na literatura, tá? Tá nesse livro aqui, ó. TCC, Teoria e Prática, da Judith Beck. Então eu vou pincelar para vocês entenderem como que a Judith sugere que seja feita a estrutura de sessão, tá? A Judith sugere que o primeiro encontro com o paciente... Estou começando, hein? Vamos lá. A Judith sugere que o primeiro encontro seja um encontro de avaliação. Provavelmente ela faz essa sessão por mais de 1 hora, então é um padrão que não é muito comum aqui no Brasil, mas que muitos psicólogos utilizam. Uma sessão completa de avaliação. E aí ela já ouve a queixa, já faz uma avaliação do paciente e só depois, no segundo encontro, às vezes já com um plano de ação, ela começa a sessão inicial. E aí, nas sessões dela, ela sugere que a gente verifique o humor do paciente, defina a pauta, ou seja, defina com o paciente o que vai ser trabalhado naquela sessão, faça uma agenda de sessão e depois uma atualização e revisão do plano de ação. O plano de ação é aquele dever de casa, né? É o exercício que você pede para o paciente fazer após a sessão, entre uma sessão e outra, tá? E ainda na parte inicial, ela fala sobre diagnóstico e psicoeducação, principalmente no início, quando a gente está integrando a TCC para o paciente, ensinando sobre o funcionamento dele, ensinando sobre modelo cognitivo, crenças, tá? Na parte intermediária, a Judith sugere que a gente avalie as aspirações, valores e objetivos do paciente. A aspiração é como se fosse a vida que ele quer ter. Qual a inspiração, o que ele idealiza para a vida dele, os seus valores familiares, às vezes religiosos. Então, são pontos que intensificam a melhora do paciente. São os pontos fortes, digamos assim, tá? Depois ela programa a atividade de acordo com a demanda, define um novo plano de ação de forma colaborativa com o paciente. E na fase final da sessão, ela resume junto com o paciente. Nesse momento, ela sugere que o paciente anote o que foi aprendido ali, tá? Verifica qual a chance real
do paciente executar o plano de ação, o que foi combinado em sessão, e fecha pedindo feedback para o paciente. Então, faz muito sentido também, faz muito sentido para mim. O que a Judith sugere, óbvio, né, gente? A Judith Beck. Então, se para vocês fizer sentido, vocês podem seguir essa orientação e também podem ler muito mais sobre isso, detalhes menores no livro TCC, Teoria e Prática, tá? Mas a ideia aqui é compartilhar com vocês a estrutura da minha primeira sessão, que não deixa de ser de avaliação também, mas é diferente. Quando a Judith fala de uma sessão de avaliação, ela fica debruçada em vários aspectos do paciente. E na minha prática, para mim, não funciona também ter uma primeira sessão sem fim, digamos assim, tá? Então, como que eu faço? Peraí, deixa eu ver se eu já posso seguir, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Faz sentido? Minha supervisora maravilhosa, obrigada, Ingrid. Bom, então vocês estão acompanhando, né? Beleza, todo mundo ok até aqui com a estrutura da Judite? Então tá bom. A ideia aqui é que eu fale o que eu faço e por que eu faço, porque eu não quero que vocês saiam por aí replicando, eu quero que vocês tenham um senso crítico de, por que a Gabi faz isso? Será que isso faz sentido para mim? Será que isso vai fazer sentido para os meus pacientes? Será que funciona? A ideia é que vocês montem a estrutura de sessão de vocês em algum momento, ou sigam a que a Judith está falando. A minha ideia aqui é compartilhar o meu conhecimento, porque faz muito sentido para mim, funciona muito bem, me ajuda a vincular melhor com o paciente, me ajuda a alcançar objetivos com mais eficácia. Por isso eu estou compartilhando com vocês, tá? Vamos lá. Como que eu faço? A primeira coisa que eu faço é me apresentar. E eu não faço isso de forma demorada. Eu faço isso de forma breve. Eu me apresento, eu falo que eu sou do Rio de Janeiro, da cidade que eu moro, que eu tenho cachorros e que por isso eles podem latir aqui em algum momento. E eu dou breves informações sobre mim, tá? Porque eu não sou o foco ali. E aí, com o tempo e a experiência, eu passei também a perguntar para o paciente, nesse primeiro momento, se tem algo sobre mim que ele gostaria de saber. Então eu digo, eu sou fulana, eu tenho tantos anos, eu sou casada com um homem, sou hétero, né, tenho cachorros, não. Tem algo sobre mim que você gostaria de saber? E eu já recebi perguntas interessantes. Já me perguntaram sobre religião, sobre maternidade, sobre política, e não que eu seja obrigada a responder. Mas eu digo para eles que se em algum momento eles quiserem perguntar algo sobre mim, que façam, porque eu vou perguntar tudo sobre eles. Então, parece uma troca justa, tá? Mas isso tem muito a ver com o meu estilo terapêutico. Se para você não faz sentido, você pode se apresentar e seguir para o próximo ponto. Detalhe: a maioria dos pacientes dizem que não tem nada para perguntar, justamente porque eles não esperam essa pergunta. Mas pode ser que ela venha depois e eu quero que eles fiquem à vontade para isso, tá? No segundo ponto, eu busco entender por que o paciente está buscando terapia. Então, o que te traz aqui nesse momento? E nesse momento, eu tento não interromper o raciocínio dele. Eu deixo que ele fale livremente e só faço perguntas pontuais. Por exemplo, desde quando isso acontece? Com que frequência isso acontece? Pensando que 10 é quando você está muito ansiosa, ou o nível máximo de ansiedade que você já teve, de 0 a 10 nessa situação, você ficou quanto ansiosa? Então, eu faço perguntas assim, que o paciente precisa pensar, às vezes, para responder, mas que não interrompe a linha dele ali, o raciocínio dele, tá? Ali eu estou coletando informações, porque nessa fase inicial, o nosso objetivo principal é coletar dados e criar vínculo. Então, eu estou coletando informações. Uma vez que o paciente trouxe as informações, os motivos de estar na terapia nesse momento, eu entro com a psicoeducação. Tá?
E aqui eu psicoeduco sobre o modelo cognitivo. O que é o modelo cognitivo? É aquele ciclo, né? Situação que traz para o paciente pensamentos automáticos, que faz com que ele sinta emoções e tenha uma determinada reação, um comportamento, às vezes muito fisiológico, às vezes uma ação, e às vezes não fazer nada, que também é um comportamento. Então, eu psicoeduco sobre o modelo cognitivo, eu psicoeduco sobre a TCC, no sentido de que o paciente entenda que o processo terapêutico tem início, meio e fim na TCC, que o nosso trabalho é em dupla, que vai ter empirismo colaborativo. Eu psicoeduco sobre plano de ação, dizendo para ele que eu falo para os meus pacientes assim: a terapia começa quando a sessão acaba. Isso significa que a terapia vai acontecer entre um encontro e outro, e não só no nosso encontro. Tá? Então, eu psicoeduco sobre dados relevantes da TCC, que eu entendo que nesse primeiro momento é importante que ele saiba. Em alguns casos, eu consigo ampliar e dizer: olha, pelo que você está me trazendo, parece que a gente está falando de um determinado diagnóstico, psicoeduco brevemente, vejo se faz sentido. Então, é o momento que eu tiro para psicoeducação, tá? Aqui, né, o motivo é de que o paciente esteja engajado, é de que ele esteja se envolvendo num tratamento que faça sentido para ele, né? E para que a gente ande ali juntos na mesma linha, estejamos alinhados mesmo, tá? O quarto ponto é quando eu entro para a anamnese. Então, tendo feito a psicoeducação, eu digo: bom, agora eu vou te fazer algumas perguntas para te conhecer melhor. Tá? Vou anotando aqui e caso você não se sinta confortável de responder algo, me diga. Nada urgente nesse momento, tá? Então eu faço a anamnese ou eu inicio, porque dependendo do tempo que a gente está lá, aqui já passou bastante tempo e pode ser que não tenha tempo na primeira sessão de fazer isso, tá? Mas de modo geral dá certo. Eu inicio ali, começo a fazer a anamnese e eu faço uma anamnese sucinta no começo. Eu falo sobre os aspectos gerais da vida. Por exemplo, como que é a sua vida social? Com quem você mora? Você faz uso de algum medicamento? Você faz atividade física? Como que é seu sono? Como que é o seu relacionamento amoroso, caso tenha? Como que é a sua relação com as pessoas que você mora? Então eu vou olhando os aspectos situacionais. Você trabalha com o quê? Você tem religião? Qual a sua religião? Eu faço é quase eu escaneio, né? A vida, assim, vários aspectos diferentes dentro desse primeiro momento. E anoto tudo que eu entendo que é relevante de voltar depois, de perguntar, tá? Aqui também eu pergunto sobre risco, se ele já se colocou, se coloca em risco para avaliar comportamentos de autolesão, tá? E aí, de novo, né? É como eu faço e por que eu faço. Que eu preciso entender com quem eu estou falando, para que eu entenda o que incluir na conceitualização, na formulação do caso, e para que eu elabore, comece a elaborar um plano de tratamento ali. Tá? Depois eu converso, eu falo para o paciente que é uma parte um pouco mais burocrática, eu converso sobre contrato terapêutico. Antigamente, eu lia todo o contrato terapêutico com o paciente. Hoje em dia eu já não faço mais isso. Eu entendo que eu estou perdendo tempo de sessão, porque ele pode ler, né? E tirar dúvidas depois. O que eu faço aqui é reforçar dois aspectos importantes do contrato terapêutico: faltas e remarcações. Eu entendo que são coisas que podem atrapalhar o vínculo terapêutico, por isso eu já falo na primeira sessão sobre isso. E sobre pagamento, que é outro ponto que, principalmente dependendo do paciente, pode também criar um atrito, um ruído na nossa relação. Então, eu destaco: tudo bem para você o pagamento até a data tal? Podemos combinar assim?
reafirmo o valor que eu já enviei pelo WhatsApp, né? O valor é tal, vai ser pago todo dia tal. Se você precisar remarcar, é importante que seja feito com 24 horas de antecedência. E aqui, gente, não vale tanta pena compartilhar, porque são os meus critérios. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, podem me perguntar. Mas aqui são os critérios do meu contrato terapêutico, que não existe também uma regra, tá? Mas é isso, eu converso e deixo muito bem alinhado. Não tenham medo de falar sobre valores, pagamentos, regras com o paciente, porque ainda é, apesar de tudo, uma prestação de serviço. Então é importante que as regras fiquem claras, certo? Por último, eu peço e dou feedback. Isso aqui também é uma coisa que eu não fazia e que mudou a minha prática clínica. Antigamente eu falava assim: como foi para você a primeira sessão? E é muito comum, me ajudava, dava certo em muitos casos. Hoje em dia eu uso uma estratégia diferente. Eu quero que o paciente se sinta motivado, engajado, seguro comigo, que a gente comece a criar um vínculo. Então eu digo assim: e aí, animado para os nossos próximos encontros? Tem alguma coisa aqui que você gostaria que fosse diferente nos próximos encontros? Teve algo que eu falei ou fiz que você prefere que seja diferente? Então, eu peço um feedback, mas eu não peço um feedback perguntando como foi para você essa sessão, tá? Essa primeira sessão. Quando tá muito em cima da hora, e às vezes acontece, e fica faltando só pedir feedback, eu digo: me dizem apenas uma palavra como foi o primeiro encontro para você. E aí, aquele feedback sucinto. Tá? E aí, eu consigo, em outro momento, pedir um feedback mais amplo. Tá? E o diferencial aqui é que eu dou feedback. Eu também dou feedback. Eu digo, se eu gostei de conhecer. Claro que eu não vou dizer que eu não gostei de conhecer alguém, né? Mas eu digo, por exemplo, se é uma demanda completamente nova, eu digo, olha, eu estou me deparando agora com essa demanda, eu vou buscar os melhores recursos para te ajudar. Se eu entender que eu não tenho habilidades e competências, eu vou te indicar para um colega que tenha mais competência no assunto. Ou não, né? Eu digo, mesmo cada pessoa sendo única, eu já recebi demandas parecidas na clínica. Então eu sinto que eu tenho as habilidades e competências para te ajudar. Eu sinto que a gente vai fazer um bom trabalho em dupla. Eu me senti assim, assim, assim durante o nosso encontro. Então, eu dou feedback, tá? Eu acho que isso muda muito também. Acho que isso ajuda demais no vínculo terapêutico, tá? Que o paciente ele fica super atento assim nesse momento, sabe? De tudo isso, a parte que eu sinto que cria mais vínculo é a parte que eu pergunto e digo que eles podem perguntar algo sobre mim, se gostaria de saber algo sobre mim. Quando eu psicoeduco sobre o modelo cognitivo, que eu já ouvi coisas muito legais, eu já ouvi assim, nossa, parece que você está lendo a minha mente. Eu já ouvi também, como que você sabe? Que é assim que acontece. Então, quando eu psicoeduco sobre o modelo cognitivo, no primeiro encontro, eu uso o que ele trouxe, o paciente trouxe, para exemplificar o modelo cognitivo. Eu não uso uma hipótese, uma situação hipotética ou só a teoria, não. Eu digo, na situação que você me trouxe, que você se sentiu muito ansiosa, provavelmente você teve pensamentos do tipo: vai dar tudo errado, eu não vou conseguir, eu vou travar, eu vou passar mal, eu vou. Esses pensamentos te fizeram se sentir ansiosa e essa ansiedade trouxe comportamentos fisiológicos, como, aí eu cito, né, X, Y, Z. Faz sentido que você tenha vivenciado esse ciclo nessa situação? Então, gente, o paciente fica, nossa, é assim que funciona. E outra parte que ajuda muito no vínculo é dar feedback, é fechar dando para ele. É importante, né, que a gente dê esperança para o paciente, que a gente feche ali com otimismo para que ele se engaje e comece já a fazer automonitoramento. Mas eu sinto no olharzinho dos pacientes
que brilha, assim, nesse momento, tá? Então, essas foram as minhas sugestões da estrutura da primeira sessão. E agora eu vou trazer para vocês a estrutura da segunda sessão em diante, então das sessões seguintes. Mas antes, me contem. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês conseguem se ver aplicando esse tipo de estrutura? Tem alguma coisa que vocês façam que é muito diferente disso? Ou que você já pensou em fazer e não fazia por algum receio e agora você entendeu que faz sentido pensar assim? Me contem, deixa eu dar uma olhadinha aqui em vocês. Bom, tá fazendo sentido. Vou tirar dúvidas. Tô amando, gente. Podem deixar dúvidas nos comentários que no final eu vou responder todo mundo. Ninguém sai daqui com dúvidas, tá? Que bom que tá fazendo sentido. Então, vamos continuar. Vamos lá. Ai, que chique que tem 30 pessoas aqui comigo. Tô tão feliz. Vamos lá, vamos para a estrutura das sessões seguintes. Bom, aqui eu vou tentar ser bem prática e exemplificar muito para vocês, porque as etapas são muito rápidas, elas acontecem rapidamente, assim, no primeiro momento dos encontros seguintes, tá? Eu começo fazendo ponte entre as sessões e agenda, que a gente chama de pauta, né? O que é ponte? A ponte é a conexão entre a sessão anterior e a sessão atual. Ponte é assim: na sessão passada, a gente falou sobre como funciona a sua ansiedade, seus sintomas, e hoje, aí eu já entro para a agenda, tá? A ideia é que a gente fale sobre tal, 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 tal. Tem algo mais de relevante que você gostaria de colocar na agenda de hoje? E aí a gente monta tópicos, tá? Isso aqui é excelente para aquele paciente que chega, fala, 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 fala e não acaba mais. Ou acaba a sessão e você não consegue falar. Quando isso não acontece, é importante que vocês psicoeduquem novamente sobre a TCC, sobre por que é importante ter objetivos dentro da sessão, tá? Eu não falei, mas de uma sessão para outra eu sempre deixo o que a gente vai fazer na sessão seguinte, tá? Sempre é muito forte, né? Mas na maioria das vezes eu digo, semana que vem a gente vai falar sobre tal, tal, tal. E aí eu começo essa segunda sessão e as outras dizendo, hoje a gente combinou de falar sobre tal assunto, tá? Nem sempre eu pergunto para o paciente também se ele tem alguma coisa para colocar na agenda, mas eu considero importante. Importante que faça, tá? Fiz isso aqui em segundos. Semana passada a gente falou sobre isso. Hoje a gente vai falar sobre isso. Aí eu verifico o humor e vejo se tem alguma informação relevante que o paciente queira trazer. Então é bem rapidinho, é assim, ó. Semana passada a gente falou sobre tal coisa. Hoje a gente vai falar sobre tal coisa. Mas antes, me diga, como você está se sentindo hoje e se aconteceu algo de relevante nessa semana? Fiz a ponte, fiz a agenda, pedi a verificação do humor e pedi informações relevantes da semana. Perceberam? De forma sucinta. E aí, normalmente, meus pacientes já mais condicionados, eles dizem: eu tô assim, assim. E aconteceu isso, 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 isso. Ou, eu tô assim, mas essa semana não aconteceu nada de relevante. Foi uma semana normal. Trabalhei, fiz não sei o quê, tá? Então, o 1 e o 2, eles acontecem em praticamente todas as sessões, mas eles são rapidinhos, tá? Quando tem algo relevante, a gente pode ficar ali um tempo e depois seguir, ou a gente abre um parêntese. Vamos supor que o que tem de relevante não tem relação com o nosso objetivo terapêutico. Aí eu faço assim, dependendo do assunto, eu faço assim. Olha, eu tô vendo que é importante falar sobre isso. Você quer abrir um parêntese para falar sobre esse assunto. E na próxima sessão a gente volta pro
objetivo terapêutico, ou a gente pode ir direto para o objetivo terapêutico. Então, eu deixo o paciente escolher. Tem assuntos da semana que não podem ficar para depois, que é muito relevante, que traz uma carga emocional, tá? E tem assuntos que talvez dê para ficar para outro dia e que a gente tenha que priorizar o objetivo terapêutico, tá? Tô com a sensação de que eu estou esquecendo alguma coisa aqui relevante. Ah, lembrei. Informações relevantes da semana não é só o que aconteceu de ruim, não. Eu explico isso para o paciente. Na segunda sessão, exclusivamente, eu digo: informação relevante é o que aconteceu de bom e o que aconteceu de ruim. A ideia não é compartilhar comigo só o que não deu certo. Eu quero entender também o que deu certo, o que funcionou, o que te deixou grata, o que te deixou feliz. Tá? Então, eu verifico isso aqui também. E aí, eu passo para o terceiro passo, que é intervenção em relação à meta terapêutica. Se a informação relevante for muito relevante, a gente abre um parêntese. Se não for tão relevante assim, a gente puxa o paciente para focar no objetivo terapêutico, tá? E aí eu faço a intervenção que eu tenho planejada para essa sessão, resolução de problema ou alguma intervenção mais técnica, que me deixa mais próxima do objetivo terapêutico, tá? Se eu deixei algum plano de ação, se eu deixei algum combinado, é nesse momento também que eu pergunto sobre isso para o paciente. Às vezes até acontece invertido, às vezes eu pergunto do plano e depois faço a intervenção e vice-versa, tá? Mas acontecem quase juntos. Eu pergunto. Gente, aí aqui eu quero ressaltar uma coisa. Sempre que vocês, sempre, aí eu posso usar o sempre com muita segurança. Sempre que vocês sugerirem um plano de ação para o paciente, perguntem sobre o plano de ação. Anotem sempre o plano de ação. Por quê? Por que isso é relevante? Para o paciente não pensar assim: ah, não fiz, mas tá bom, ela também não lembrou, deixa para lá. A gente precisa fazer plano de ação coerente. Se a gente tem um objetivo terapêutico, se a gente tem um plano, um ponto B, né? A gente está no ponto A. Se a gente quer chegar no ponto B com o paciente, a gente precisa fazer isso de forma eficiente, né? Não dá para sugerir plano de ação só porque você quis, só porque você achou legal, não. Então, se tem um objetivo naquele plano de ação, um lugar para chegar, é importantíssimo que vocês perguntem para o paciente. Se ele fez, se não fez, por que não fez. Às vezes, ainda era um plano muito difícil para ele naquele momento. Às vezes, alguma crença impediu que ele fizesse. Então, é importante que vocês verifiquem o plano de ação e entendam se é uma questão do paciente, o plano não ter sido executado, ou sua, porque a gente também erra, né? A gente pode fazer uma baita conceitualização, um baita plano de tratamento e fazer uma sugestão e sugerir ali algo no momento errado do tratamento. E a gente revisa, a gente muda, a gente até pede desculpa para o paciente se for o caso. Olha, parece que eu te sugeri um plano antes do tempo. Talvez a gente tenha que trabalhar tal assunto antes de tentar executar isso novamente. Desculpa por ter me precipitado. Tá tudo bem, tá? Mas aí você tem que avaliar se não é uma questão de crença do paciente, certo? Então, verificar o plano de tratamento é muito importante. Feito isso, já para o final da sessão, vocês elaboram juntos um novo plano de ação. Eu botei aqui quando houver, porque não é uma obrigação, pelo menos do meu ponto de vista, ter um plano de ação muito bem estabelecido toda a sessão. Às vezes, o plano de ação vai ser refletir sobre a sessão, observar pontos que foram conversados na sessão. Por exemplo, hoje a gente falou sobre como a sua ansiedade se manifesta de uma forma tal, com uma dor de cabeça, por exemplo. Vamos observar essa semana em que momentos, em que situações a dor de cabeça aparece? Para ver se são os momentos em que você está ansiosa? Às vezes é isso o plano de ação, é observar,
sabe? Existem outras. A gente pode sugerir que o paciente anote, releia a anotação, que ele efetivamente faça algo, fale algo com alguém, que ele vá a algum lugar. Sempre vai depender do objetivo terapêutico. Mas não é como se fosse assim, eu tenho que fazer o plano de ação. O que eu vou fazer nessa sessão como plano de ação? Calma. Às vezes faz sentido não ter um plano de ação também. E deixar o paciente mais reflexivo mesmo ao longo da semana, tá? Fecha a sessão com a agenda e conteúdo da próxima sessão. Assim, ó, tá? Então, temos combinado de fazer esse plano de ação. Na semana que vem, a gente vai falar sobre tal assunto. E aí, é aquela previsibilidade importante para nós, né? Para seres humanos. Vocês vão dizer o que vocês pretendem trabalhar na próxima sessão. E aí, às vezes, o paciente se prepara, já observa mais ao longo da semana. Às vezes, ele não vai estar nem aí, nem chega na semana seguinte, nem lembra, e tudo bem também. Tá? Porque essa estrutura é mais técnica, então ela é mais nossa. Dos 50-50, né? 50% do paciente, 50% nosso, essa parte é nossa. A dele é de trazer conteúdo e a nossa de manipular, digamos assim, esse conteúdo tecnicamente. Tá? Então é isso, e é assim que eu fecho, deixando ele com plano de ação quando possível e consciente ou ciente, né, do próximo passo. Tá? Cadê? Me deem feedbacks. Faz sentido? Faz sentido para vocês? Essa é a estrutura das sessões seguintes. E eu repito, gente, todo dia eu digo para os meus pacientes: semana passada a gente pensou nisso, hoje a gente vai fazer tal coisa. Mas antes me conta como você está e se aconteceu algo de relevante. Isso é tão automático que depois de um tempo, os pacientes que estão comigo há mais tempo, eles já chegam dizendo, sem que eu fale nada: hoje eu tô assim, essa semana aconteceu tal, tal, tal. E é muito legal, sabe? Eu não sei se eles têm consciência disso, mas acontece. Acontece porque eles vão condicionando, né, de certa forma. Eles vão entendendo que é efetivo falar como se sente, é efetivo falar sobre dados relevantes da semana. Tá? Deixa eu ver aqui. Dessa estrutura, eu gosto de tudo nessa estrutura. Eu acho que funciona muito bem para mim. Funciona de modo geral para os pacientes. E claro, né? Acho que não vale a pena eu ficar falando de exceções, mas tem pacientes que vai ter mais dificuldade. E aí a gente vai ter que. O objetivo da próxima sessão, conversar sobre a estrutura da sessão. Isso também acontece. Qual assunto é relevante para trazer para a terapia? Tem paciente que a gente precisa psicoeducar o que é terapia. Nada é óbvio, né? Então, a gente precisa psicoeducar e organizar as sessões para que a gente alcance os objetivos terapêuticos. Senão, vira conversa de semana e aí a gente perde vínculo. E aí o paciente se pergunta aonde que a gente está, para onde a gente está indo. Isso não é legal, tá? Terapia, psicoterapia em TCC é focada no presente, é focada em objetivo também. É importante que o paciente saiba que você está ali quase como um coach. Eu brinco com os meus pacientes que eu sou o técnico na beira do campo. Né? Eu falo, vai lá, chuta, faz isso. E aí ele, tá, faz sentido fazer. Ah, mas essa emoção aqui tá me atrapalhando. Essa crença aqui é tipo um oponente muito bom, né? Mas aí quando o gol acontece, o gol é dele, e eu tô lá na beira do campo vibrando por ele. Então, é realmente um trabalho colaborativo, onde o paciente vai para a prática, né? E a gente com a técnica. Tá? Faz sentido? Me contem. Eu pretendo já passar para a parte onde eu deixo uma sugestão incrível para vocês, ampliarem o conhecimento de vocês e também para a parte de dúvidas. Mas me contem se faz sentido.
Obrigada, Jéssica. A Bianca falou: começar pela ponte ao invés de pela verificação de humor e atualização da semana parece ser uma estratégia que faz muito mais sentido para evitar a perda do foco e também a proximidade de alguns pacientes. Sim, de modo geral, toda a minha estrutura é focada em 2 pontos, né? Eu não vou dar spoiler, não, porque eu quero que vocês me digam. Pensem também, porque lembra, eu quero que vocês tenham senso crítico, tá? Não vão só seguindo, não. Pensem se faz sentido para vocês. Foi assim que eu estruturei a minha sessão, tá? Mas, de modo geral, eu quero muito focar em 2 pontos quando se trata de estrutura de sessão, tá? Bom. E o Júlio falou sobre quebra-gelo antes de fazer a ponte. Aham, é muito comum dizer assim, do frio, hoje tá frio, hoje tá calor, ventou muito por aí, essa semana foi assim. E aí, o vento chegou aí, então faz sentido. Para alguns pacientes funciona bem um quebra-gelo, né? Um minuto ali de conexão. Tem paciente que chega às vezes muito acelerado de algum trabalho, ou que faz a terapia no trabalho, então a gente para, calma, respira, né? Aí a gente muda como a gente fala, se ele está muito acelerado, a gente começa a falar mais pausadamente, a se conectar. Sistema nervoso se conecta com o sistema nervoso, então se você estiver muito ansioso, muito ansiosa, pode ser que você passe isso para o paciente também. Então, às vezes, um primeiro minuto até de respiração. Vamos respirar juntos? É importante, tá? Bom, vamos lá. Seguindo. Dito tudo isso, qual é o objetivo da primeira fase, da primeira etapa do processo terapêutico? E aí eu tô falando da primeira fase, assim, as primeiras sessões. Qual é o principal objetivo para vocês desse primeiro momento? Coloquem aí no chat. Compartilhe a resposta. Tem um delay entre a minha pergunta e a resposta de vocês, então eu vou esperar um pouquinho. Mas eu quero que vocês arrisquem mesmo. Eu quero que seja uma troca, tá? Nesse primeiro momento, qual é o nosso principal objetivo com um paciente novo que está ali no início da fase da terapia? Eu sei que quem é meu aluno que está aqui vai responder, sem botar pressão em ninguém, mas eu repito muito sobre isso nas supervisões. O Felipe falou sobre compreender os objetivos, vínculo, acolhimento e validação. O que mais? Cadê o pessoal que já está comigo respondendo? Conhecer o paciente, suas dores, queixas, construir vínculo. Muito bom. Isso aí, vocês estão no caminho. É isso. Nesse primeiro momento, nada do que eu falei aqui é mais importante do que criar vínculo. Nada. Porque o vínculo, ele é a base do processo terapêutico. Mas não só isso. A gente precisa entender os objetivos, acolher, validar, trazer otimismo em relação ao tratamento, né? É muito importante que a gente psicoeduque, que o paciente tenha ciência de como vai ser o tratamento dele. Mas eu fiz essa pergunta e todas essas respostas estão certas. Acolher, estabelecer vínculo, ali, ó. Alinhamento de objetivos, psicoeducação, exatamente, isso aí. Vocês são incríveis. Exatamente. Mas eu coloquei essa pergunta para provocar sobre o vínculo, tá? Nada é mais importante do que vínculo terapêutico, porque sem vínculo terapêutico não
existe psicoterapia. Tá? É na relação que vocês vão executar tudo. É na relação que, digamos assim, a cura vai acontecer. Tá? É na relação. Então, sem aliança terapêutica, sem vínculo terapêutico, a gente, assim, não tem técnica que nos ajude. Não tem competência, não tem habilidade que nos ajude. Então, estejam sempre de olho no vínculo, apesar de toda a estrutura que está sendo construída. Tá? Então, vocês ainda estão respondendo ali. Entender o motivo da terapia, conhecer, construir vínculo. Muito bem. Dar esperança também. Motivação. Muito bom. Vocês estão arrasando. E lembrem disso. Sempre que vocês forem conhecer um novo paciente, que a minha vozinha esteja com vocês, lembrando, eu preciso me vincular. Nada é mais importante. Nem conhecer a queixa, nem nada talvez seja mais importante do que me vincular com esse paciente. Bom, por exemplo, na fase de anamnese, quando eu percebo que o paciente está desconfortável em falar sobre um assunto que eu perguntei, eu digo, eu paro tudo e falo, eu percebi que esse assunto é delicado para você. A gente pode falar sobre ele em outro momento? Assunto delicado é para terapia, mas não naquele primeiro momento, tá? Então é super possível falar sobre o assunto delicado no momento onde o paciente está se sentindo vinculado e seguro com você. Muito bom. Vamos lá. Aqui eu quero deixar uma sugestão de leitura. A minha sugestão é o livro inteiro da Judite, mas eu sei que, principalmente para quem está começando, ler um livro inteiro pode ser, principalmente para quem é estudante de psicologia, está ali no estágio, fazendo TCC e tudo mais, pode ser uma demanda grande. Então, para que vocês se aprofundem nesse assunto, eu deixo o capítulo 5 e 6, tá? Capítulo 5 e 6 do livro TCC Teoria e Prática. Tá? É importante que seja a terceira edição. A segunda é riquíssima, mas quanto mais atualizado a gente estiver, mais alinhado a gente está com a TCC também. Certo? Nossa frase. Eu desconheço o autor, mas eu ouvi e eu não esqueci nunca mais. O treino é o amigo da perfeição. E aqui eu não estou falando de uma perfeição patológica, não. Que tem que ser perfeito, que tem que ser 200%, não. Eu estou falando de entregar o melhor que a gente puder, tá? O nosso melhor não precisa ser 300%. Mas eu fiz essa aula, por exemplo, buscando entregar o melhor que eu pudesse para vocês. Então, eu busquei fazer com perfeição. E essa frase desse autor desconhecido é para trazer a ideia de que eu não cheguei na estrutura dessa sessão de um dia para o outro. Teve muito treino, teve erro, teve acerto, teve olhar a sessão de colegas, de trocar com os meus colegas, dizendo como que você faz? De fazer terapia e observar como as minhas psicólogas estruturavam a sessão. E a partir dessa observação e dessa troca, eu fui treinando. Tá? E assim eu estabeleci uma sessão que faz muito sentido, por isso eu compartilho com vocês. Treinem, isso não é só sobre sessão. E agora, gente, eu poderia facilmente encerrar essa aula por aqui. E muitos de vocês, deixa eu ver, temos 32 agora, muitos já sairiam daqui melhores do que chegaram, tá? Mas eu sei que segunda-feira, terça, quando vocês sentarem na frente do paciente, talvez a insegurança venha. E não por falta de estudo, tá? É porque a gente ainda não tem algo que conecte toda a teoria, todos esses aspectos importantíssimos da TCC. Eu até falei alguns aqui, né? Modelo cognitivo, crenças, conceitualização, plano de tratamento, alta, em um único lugar. Por isso, eu desenvolvi um curso que está ali na interseção entre teoria e prática.
A ideia é que exista esse lugar que não seja só teórico, como normalmente eu encontrei ao longo da minha prática clínica. Então, eu criei o Origem, que é um curso com os fundamentos básicos da TCC, sem enrolação, aulas curtas e diretas, com foco em prática clínica. Muito bom para quem está começando, perfeito para quem está começando na TCC. Ele só não é para quem já se sente super seguro, super confiante, aí talvez não faça tanto sentido, já conhece os aspectos teóricos de cor e salteado. Mas para quem sente que precisa se aprimorar e principalmente que precisa saber o que fazer quando senta na frente do paciente, o Origem está aí. Tá? Então, o Origem é um curso que eu criei que tem o objetivo de tornar vocês mais seguros e confiantes na prática clínica de vocês. A ideia é fazer com que vocês realmente transformem a teoria em prática, em raciocínio clínico, que vocês tenham clareza para atender, para criar conceitualizações, que faz conceitualização, que faz com que o plano de tratamento seja muito bom para o paciente, desenvolver essa segurança, saber o que fazer, é sentar na frente do paciente e dizer: eu sei por onde ir. O Origem me ensinou isso. Além de ter criado o Origem, eu incluí bônus. Então, a gente vai ter encontros comigo. A ideia é que o encontro seja uma vez por mês comigo, por 3 meses. Eu coloquei lá uma aula bônus sobre alta e prevenção de recaída, porque é um assunto que aparece demais na supervisão, aparece muito. Como que eu dou alta? Como que eu previno recaída? O acesso é por 1 ano, a gente vai ter um grupo exclusivo no WhatsApp. E o material de suporte para estudo tá lindo, tá? Lindo. Eu fiz um resumo da aula em PDF com perguntas reflexivas para vocês se fazerem no final de cada módulo. Então, se você quer garantir a sua vaga, o QR Code está aí. O link também, para quem preferir acessar, está lá no grupo do WhatsApp. Eu quero continuar caminhando com vocês nos próximos meses. Eu quero que vocês se tornem psicólogos seguros e confiantes e saibam exatamente o que fazer na frente do paciente. Para além de estruturar a sessão, psicoeducar bem sobre o modelo cognitivo, fazer uma excelente conceitualização que olha para todos os aspectos do paciente, transversal, longitudinal, que olha o paciente no presente, no passado e aonde ele quer chegar. O Origem, inclusive, tem esse nome, porque para a gente saber aonde a gente quer chegar com o paciente, é importante que a gente entenda a origem da vida dele, em muitos momentos, mas também a origem do raciocínio clínico, do modelo cognitivo, que é a origem da TCC, é um embasamento, tá? Então, gente, esse valor é exclusivo para vocês que estão aqui na live comigo. Garanta a sua vaga, vamos caminhar juntos. Eu tenho certeza que o Origem vai mudar a forma de vocês enxergarem os pacientes de vocês daqui para frente. Bom, deixa eu ver vocês. Ah, eu tô vendo que tem dúvidas aqui. Ó, o Elton faz supervisão comigo e aí ele está dizendo que o treino com supervisão é igual direcionamento e prática mais qualificada. É isso. Eu resumi tudo, todo o conhecimento que eu tenho, que eu aprendo, a didática, como ensinar, tudo que eu faço com os meus pacientes, ensino para os meus alunos na supervisão, resumi dentro do Origem para que vocês tenham acesso. E eu vou te dizer, assim, é um curso que valeria mais, porque esse valor é basicamente o valor de uma supervisão comigo, tá? E lá tem todo um conhecimento, toda a estrutura, todos os recursos que vocês precisam para atender com clareza e segurança. Tá? Muito bom. E aí, gente, vocês estão prontos para caminhar comigo nos próximos meses?
Imagina, todo o conteúdo do Origem, mais encontros comigo, pelo menos 3 encontros comigo, para tirar dúvidas, para não sair com dúvidas. Bom, eu estou preparadíssima para trazer essa confiança para vocês. Principalmente porque quando eu comecei, eu não tive ninguém que me desse a mão. Inclusive, quando eu comecei, eu comprei um curso de R$ 2.000 e o curso foi um grande arrependimento. Tanto que eu pedi estorno, pedi para devolver, porque no começo a gente não pode investir tanto assim. Então faz sentido que seja um curso de qualidade, que faça valer o seu dinheiro mesmo, sabe? Também fiz uma pós-graduação que eu tenho vergonha de dizer. Se eu tivesse que entregar currículo, eu não colocaria essa formação no meu currículo, justamente porque eu estava buscando uma coisa e encontrei outra completamente diferente. Eu aprendi um monte de teoria que quando eu sentava na frente do paciente eu ficava completamente perdida sem saber o que fazer e eu tinha que recorrer para a supervisão. Então, o Origem foi feito pensando em você, assim, pensando em quem está inseguro, em quem fica perdido, trava sem saber o que fazer. Eu fiz pensando muito na Gabi, que começou lá 5 anos atrás, e no que ela precisava para se sentir bem. Tá? Agora, agora eu estou aqui com vocês. Eu quero tirar todas as dúvidas, tá? Muito obrigada por terem ficado. Eu estou vendo que a maioria ficou aqui até o final, isso é muito bom. Todo mundo, né, na verdade. Eu vou ficar o tempo que vocês precisarem para tirar dúvidas, tá? Então, eu vou buscar aqui no chat as principais dúvidas. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento para eu ver vocês. Pronto. E aí, obrigada por ter ficado até aqui. Eu vou tirar todas as dúvidas. Agora é o momento. As dúvidas que vocês anotaram, por favor, coloque no chat que eu vou responder todo mundo. Ninguém sai daqui com dúvida. Ninguém vai almoçar pensando em algo que foi dito aqui, tá? Eu quero que vocês me respondam. Tenho aqui todo o tempo do mundo para vocês. Deixa eu ver. Tirar dúvidas, tá? A Jéssica me perguntou assim: Gabi, se você faz primeira sessão com paciente formada, especialista em TCC, você faz alguma adaptação na primeira sessão? Não, Jéssica, eu não adapto. Por quê? Por mais que ela já tenha o conhecimento técnico, teórico e filosófico da TCC, eu preciso que a gente esteja na mesma página. E eu psicoeduco sobre o modelo cognitivo de um jeito, ela de outro, você provavelmente de um jeitinho diferente, tá? Então, eu preciso psicoeducá-la do meu jeitinho, para que quando eu pergunte, ela entenda o que eu estou falando. Assim como me traz a segurança de que eu psicoeduquei. Então, lá no plano de tratamento, psicoeducação sobre o modelo cognitivo, check. Eu fiz. Eu não posso, mesmo ela tendo a formação que tem, partir do princípio que ela sabe como é esse funcionamento. E eu vou usar exemplos dela, que talvez ela, mesmo sendo especialista, ela não tenha se colocado, tá? Naquele modelo, naquela formulação, dentro daquele conceito técnico. Então, independente de ser especialista, de ter mais experiência na TCC, de ser recém-formada, eu psicoeduco todo mundo. O que pode mudar é a psicoeducação ser mais breve, a psicoeducação ser um pouco mais sucinta, mas eu faço a psicoeducação igual com todos eles, mesmo sendo especialistas, tá? Quanto à psicoeducação, você, além do exemplo do paciente, leva algum recurso visual ou desenha com ele o possível ciclo? Eu adoro que os meus alunos usam o termo ciclo. Eu não sou muito fã de termo técnico para o paciente, então no começo, quando eu falo de modelo cognitivo, eu chamo de ciclo, tá? E aí os meus alunos estão usando esse termo.
Quanto à psicoeducação do modelo cognitivo, eu faço de diferentes formas ao longo do processo terapêutico. Eu vou, primeiro de tudo, seguir a sugestão da Judite, que eu sinto que funciona muito, que é psicoeducar sobre o modelo cognitivo com uma situação do paciente, com o exemplo dele. Depois, sim, eu posso trazer recursos. Eu uso normalmente imagem. Eu uso uma imagem que tem lá o modelo cognitivo e eu vou dando exemplos. Tem um modelo cognitivo hipotético que eu uso demais também. É completamente hipotético. Ele já é meu modelo fixo hipotético, então eu falo em alguma sessão. Vou te dar um exemplo de fulaninha. Fulaninha estava nessa situação, ela pensou isso, ela sentiu aquilo e ela se comportou assim. Então eu uso diferentes formas. E isso varia também de acordo com o conhecimento do paciente, o nível escolar do paciente. Tem pacientes que a gente precisa já começar com uma imagem. Tem pacientes que talvez o vídeo faça mais sentido. Um paciente com um alto nível de desatenção, com TDAH predominantemente desatento, talvez fazer um desenho junto com ele faça mais sentido. Então a gente vai adaptando. O importante é psicoeducar de diferentes formas, porque a gente aprende de diferentes formas. Eu, por exemplo, eu preciso escrever, transcrever o que eu estou aprendendo para internalizar. E tem gente que escuta e aprende, tem gente que vê e aprende. Então a gente vai psicoeducando de diferentes formas até que o paciente entenda bem o funcionamento da TCC e, consequentemente, seu próprio funcionamento. Deixa eu ver outra dúvida aqui. Penso que esse primeiro contato deve ser acolhedor e humanizado, senão ficar parecendo uma entrevista de emprego. Isso aí, ser profissional, mas também humano, acolhedor, sentir o paciente exatamente. Eu falo assim, né, que a minha anamnese, ela não pode parecer um de frente com Gabi. Então, eu pergunto assim, e você falou que mora com fulano, né? Como que é a relação de vocês? Eu não falo, você mora com quem? Qual a sua religião? Qual o seu trabalho? Não, eu não faço isso. Eu vou conversando espontaneamente, isso é importante. Deixa eu ver outra dúvida. Às vezes fala algo tipo um quebra-gelo. Ah, essa eu já respondi, faço quebra-gelo sim, antes da sessão. Tudo faz muito sentido, tem uma prática bem parecida também. A minha prática teve início com uma ótima supervisora. Ai, a Roberta! Obrigada pelo carinho. Você tá aqui, não sabia. Que bom. Deixa eu pegar mais uma dúvida. Aí, vocês falaram bastante, isso é muito bom. Gabi, paciente que relata ser importante para o vínculo saber o posicionamento político. Como podemos responder de forma ética? Então, nós não somos obrigados a responder tudo que o paciente quer, tá? Assim como ele também não é obrigado, né? Tem psicólogos que preferem se posicionar e deixando claro que é uma visão particular, pessoal. Tem outros que não. Eu entenderia caso a caso. Tem pacientes que eu vou poder dizer e que isso não vai interferir no objetivo terapêutico. Tem pacientes que pode interferir no vínculo terapêutico. Eu entenderia por que isso é importante para ele, tá? E, gente, vamos combinar assim: se isso é muito importante para o paciente e a minha visão política é muito diferente da dele, e para ele não faz sentido fazer terapia com uma psicóloga que tem uma opinião, mesmo que pessoal, tá? Porque isso não deveria interferir, mas se para a pessoa faz sentido que a psicóloga tenha a mesma visão política, não é melhor que ele procure outra psicóloga se a sua é diferente? Eu acho que isso é importante para ele, tá? Não deveria. Tecnicamente, eticamente, a gente sabe que não. A nossa vida pessoal não tem uma relação direta com o tratamento do paciente. Mas às vezes faz sentido encaminhar justamente por isso, tá? Por exemplo,
uma questão de religião, né? Se o paciente traz uma religião que eu não conheço, ou eu vou buscar conhecer, se isso é pauta ali da sessão recorrente, ou eu vou buscar entender, até com ele mesmo, tá? Estudar fora ou perguntar tudo para ele que eu preciso daquela religião, ou eu vou dizer que talvez eu não seja a melhor psicóloga para atender, porque eu não tenho entendimento daquela prática e talvez isso limite o processo terapêutico dele. Talvez eu encaminharia. Não por um preconceito, jamais. Não porque a minha é diferente, jamais. Mas porque talvez para o paciente seja muito importante. Então, de forma ética, eu responderia dependendo do paciente. Responderia, dependendo do paciente, não responderia, dependendo do paciente, eu diria que isso é muito importante, independente da minha visão política. E ele procure alguém já com esse viés, tá? Deixa eu ver mais perguntas. E o Elton, a Gabi ensina muito bem, boa didática, recomenda materiais, muitas dicas. Aprendo e a cada supervisão aprendo mais e mais. Que bom. Obrigada. Sobre o modelo cognitivo, você explica de forma bem resumida e depois em outra sessão se aprofunda? Porque normalmente a primeira sessão o paciente tem muita coisa para falar e não dá tempo. Eu repito o modelo cognitivo em outras sessões, porque a gente escuta muito. Normalmente a gente lê muito sobre o modelo cognitivo, o paciente não. É a primeira vez dele tendo contato. Então, eu repito, mesmo que ele já tenha entendido. O que ajuda muito é pedir feedback. É dizer assim, você entendeu como que funciona? E no meu caso eu digo o ciclo. Sim, me explica. O que você entendeu? E aí eu vou avaliando se o paciente realmente entendeu ou não sobre o modelo cognitivo, tá? É uma coisa que eu faço na primeira sessão, quase que de forma inegociável. Então, na primeira eu faço, mesmo que eu faça de forma sucinta, tá? Na primeira sessão, eu costumo deixar como plano de ação um texto sobre pensamentos automáticos e distorções cognitivas. Tá? Então, eu psicoeduco sobre o modelo cognitivo para fazer sentido. Penso que precisamos entender o modelo de Beck, mas também ter uma escuta ativa. Uma frase que o paciente cita nos traz tanto conteúdo e precisamos estar atentos. Por isso, prática e supervisão. Isso aí. Teoria e prática é o que uma supervisora minha dizia que é o casamento perfeito. E de fato. Thaís, até hoje eu utilizo algumas analogias que aprendi em supervisão com você. Parabéns, você arrasa. Obrigada. Mônica, parabéns pela aula, clara e objetiva. Gente, muito obrigada. Acho que eu respondi todas as dúvidas. Se eu não respondi alguma dúvida sua, coloca aí. Tá? Eu realmente não tinha intenção de enrolar ninguém. O meu objetivo era compartilhar com vocês o que funciona para mim e que vem funcionado nos últimos anos de prática clínica. E muitas das vezes funciona com os alunos, eu aprendo com eles também. Gente, vocês são incríveis. Muito obrigada pelo carinho e de forma direta e prática mesmo. Tá? Eu espero continuar caminhando com vocês. O Origem está aí. Aproveitem essa oportunidade. Vocês são alunos fundadores. É a primeira turma, então o valor exclusivo para a primeira turma é por tempo limitado. Aproveitem. Deixa eu ver se tem. Vou esperar mais um pouquinho para ver se tem mais alguma dúvida. Senão a gente encerra e eu libero todo mundo agora. Muito mais preparado para segunda-feira voltar a atender do que antes. E aí libero vocês para almoçarem. Bianca, adorei a aula. Muito obrigada. Obrigada. Que bom. Maravilhosa como sempre. Obrigada, Ana. Obrigada, gente.